Vamos voltar. Esperar as pessoas também voltarem. Pedro, acho que não entrou ainda, mas assim que entrar, eu vou terminar aqui com o Gus. E aí já chamo o Pedro. Gus, Tá, aqui, desculpa. de volta. Foi o que a gente falou ontem na conversa, né? O Instagram nos derruba. Quando falta Exato, exato. nos 59 minutos, ele nos derruba. Então, desculpa. Eu te interrompi no teu É, pensamento. enfim, não, tranquilo, né? Só concluindo aqui, para não tomar o tempo do Pedro, e fechar ali a conversa com o Sávio, né? Então, Uhum, as narrativas nas culturas africanas, elas desempenham um papel fundamental na própria estruturação social, né? Então, é por meio das narrativas que se tem os ensinamentos religiosos, os ensinamentos morais, inclusive o ensino sobre o passado, né? A tradição dessas comunidades, né? Então, aquilo que a gente chama de história, né? De historiografia, aquilo que a gente chama de direito, enfim, de religião, que não é tão separado assim nessas culturas, é perpassado justamente por meio de narrativas, né? Então, é procurar descentrar também essa visão, né, de que a ficção ela é algo oposto à história, enfim, a moral, a ética, o direito, e assim por uhum. diante. Não é, né? A ficção ela está estritamente relacionada a todas essas coisas, né? Então, tenho pensado muito dessa forma, como uma perspectiva de descentramento, epistêmico mesmo, Sim, para a gente olhar para as literaturas produzidas na África e também sobre a África. sim. Gusto não falou em que Instagram é a conversa com o Júlio. Ah, eu não É no sei. Insta... Não Não sei. sabe. Tu Eu vou sabe a postar no fofoca, mas não sabe o perfil. santo. Eu vou postar no perfil da Frolic, provavelmente hoje ainda. Eu Uhum. acho que não é na Federal Fluminense, não é na universidade dele, não. Acho que ele é convidado em outra universidade para participar da conversa. Mas para quem procurar aí no Google, similares aí, Eu procuro no Face dele. Júlio Gilberto Deve Freire em ter. Cabo Verde, vai achar facilmente. Uhum. Pronto, então tá. Tem alguma questão a mais? Porque a gente também atrasou para entrar, a gente ainda tem um tempinho. Se alguém tiver ainda algum. Sávio tinha colocado aquele livro da Ella Shohat, Robert Stem, Dela sobre show, cultura. né? E do Robert Uhum. Stan. É Aquele livro é ótimo, muito bom. É. com Tem certeza. alguém mais. Super, super recomendado para pensar esses limites do Uhum. pós-colonial. Com certeza. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou chamar o Pedro. O povo acho que ainda está voltando também, né? Que o Instagram nos derrubou. Agora, às 5 horas, começa a chuva de lives, né? Tem Cacaverá, tem É uma galera verdade. aí. A nossa competição é pesada, mas nós vamos lá, nós Apesar, ficamos né? aqui. Então tá. Se ninguém mais tem Então pergunta, eu vou tá. chamar o Pedro. Te É, agradeço, sabe, voltou. Gus, te falei antes agradeço do Fábio ter voltado. imensamente Tranquilo. pelo teu É, tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui, viu? eu que agradeço todo mundo aí, principalmente a Mauro e o Pedro pela companhia, o Sávio pela questão. Acho que ele não pegou o final ali da conversa, mas a É. gente pode conversar depois, então, de maneira mais, Vai ficar mais gravado aqui tranquila, também. sem os cortes do Instagram. Todas as lives ficam no YouTube, lá, a live da Maureen. Eu tô bem Ah, blogueirinha. ótimo. Então tem no YouTube. A partir de amanhã, as lives estão no. Essa live já tá no YouTube. Aí eu compartilho Legal. também no Face, nas outras redes. Sávio disse que depois vê. Quem não conseguiu. Sávio, Catri aí tá perguntando qual foi o livro do Robert Stan Robert que tu Stan e indicou. da Ella Shohat. É dela, Showhut. Então, digita aí para ela. Então tá, Gus, eu vou encerrar Beleza. contigo. O meu marido tá dizendo miau para todos. Ele tá lá no quarto, acompanhando a live com a minha filha Felina, que chegou ontem. Ela tem um mês e 11, Recém-nascido, né? Existe mais e 11 cuidado. dias. Lilith. Lilith está acompanhando a live no outro quarto, porque senão ela estaria miando aqui sem parar, né? Então ela Ótimo, ficou. obrigado. Então, uma hora em bom te rever. E uma boa conversa aí com o Pedro, que tenho certeza que vai ser ótimo. Obrigada, Gus. Tchau, tchau. Tchau.
Vamos lá, vou chamar Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Maureen. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estão me escutando bem? Tudo bem na medida do possível, né? Tudo bem, graças a Deus. Então, Tentar manter a qualidade do papo que o com Gustavo certeza vai conseguir. introduziu aqui. Primeiramente, agradeço o convite seu e do Gustavo. É um reconhecimento da nossa pesquisa e é importante ter esses espaços para a gente poder compartilhar também, né? Um pouco desses 2 anos de labuta no mestrado. Sim, sim. Que não é fácil, né? Não é fácil. Te apresenta, porque eu não apresentei, como eu digo, eu gosto que o convidado se apresente, apresenta a tua pesquisa e manda ver. Nós estamos aqui para te escutar. Bom, gente, então, boa tarde a todos. Sou Pedro Abdé, sou professor de História aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Sou formado pela Unimontes em História, sou mestre em Ciências Humanas pela UFVJM e sou bacharel em Direito pela Faculdade de Santo Agostinho. Há uns 10 anos, podemos colocar, eu iniciei a minha pesquisa com o George Orwell ainda na universidade, ainda quando eu explicava sobre, eu busquei compreender o pensamento de Orwell acerca do totalitário. Tá travando. Travou. Travou, mas voltou. Não, alguém resolveu ligar aqui agora. Acontece. E nesse sentido, ainda lá na universidade, lá em 2009, 2010, eu comecei a analisar o pensamento de Orwell sobre o totalitarismo, né? E já tive o contato com Orwell como um leitor, mas como pesquisador a partir de 2009, na qual a gente não somente analisou o pensamento de Orwell sobre o totalitarismo a partir de 1984, como também analisamos alguns ensaios, né? Porque a obra do Orwell é uma obra relativamente grande, né? São 8 livros, são mais de 80 ensaios, são cartas publicadas entre ele na Inglaterra e a Partisan Review nos Estados Unidos, que é uma revista a qual ele dialogava, e isso também a Companhia das Letras hoje publicizou isso, né, editou isso, e tornou então até traduzido ao português, o que possibilita a pesquisa, né, tornou mais acessível essa pesquisa. Mas tratando um pouco sobre o tema e sobre a minha pesquisa em si, no ano passado eu encerrei, né, o mestrado e hoje eu ainda continuo com a pesquisa em torno do George Orwell acerca do imperialismo, né? Então, só para a gente conseguir localizar todos que estão ouvindo aí, eu escrevi sobre o imperialismo em George Orwell, uma análise do pensamento orwelliano acerca do imperialismo britânico no século XX. Esse foi o objeto. E observando aí a fala do Gustavo, a gente consegue enxergar como o Orwell ele se posiciona como um anti-imperialista em muitas das suas obras, em muitos dos seus ensaios. No entanto, ele reproduz o pensamento colonial, ele reproduz o pensamento que o Said vem chamar de orientalista, né? Então, eu analiso alguns livros do Orwell, né? Eu analiso 2 livros do Orwell, que é o Dias na Birmânia, de 1934, e também analiso O Caminho para Wigan-Pier, de 1937, e alguns ensaios, né? O Abatimento do Elefante, que é um ensaio de 1936, O Enforcamento, que é um ensaio de 1931,
analiso também O Leão e o Unicórnio, que é um ensaio longo, de mais de 150 páginas. Nem sei se é bem um ensaio, mas ele é tratado como um ensaio, que foi escrito em 1941, buscando compreender o pensamento do Orwell sobre o imperialismo, mas também não somente como o pensamento do Orwell sobre o imperialismo, né, mas como o imperialismo interfere na própria escrita do Orwell, né, porque aqui a literatura aqui se torna a fonte histórica da literatura é uma fonte rica, porque a gente consegue, a partir dela, analisar muitas coisas, né? Eu não segui o caminho da recepção, que é um caminho importante também, e que é um caminho que atrela ao Orwell, né, a figura de antissocialista, né, que pós-1950, pós-morte, né, a Revolução dos Bichos, em 1984, é usado como obra propagandista, né, ali no cenário da Guerra Fria. Ainda nem adentro essas questões acerca da recepção, mas é um espaço importante para que a gente possa analisar, usar a literatura como fonte de análise, mas eu analiso como o Orwell, como a gente pode compreender o imperialismo a partir da obra do Orwell, né? E como esse próprio imperialismo interfere na própria escrita do Orwell, né? Ou como o Orwell é fruto desse imperialismo. Quando a gente traz para essa problemática, a gente quebra um pouco do romance da biografia, né? Foi um ponto que eu apanhei muito ao longo da minha pesquisa e que eu ainda busco afastar, é de não ficar seduzido pela biografia, né? Hoje mesmo eu fiz um pequeno post, né, para a gente contextualizar esse cenário da pandemia, e aproveitando a participação na live, eu fiz essa análise da trajetória do Orwell, né, da biografia do Orwell, e a gente tem uma tendência a romantizar a biografia, né, então, por exemplo, eu comento lá no post que o Orwell nasce em 1903 e morre em 1950, né, em 47 anos, então ele viu Primeira Guerra, Revolução Russa, gripe espanhola, fascismo, nazismo, crise de 29, guerra civil espanhola, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Ou seja, se a gente adentrar nessa seara, a gente fica ali seduzido, né, pelo romance biográfico. E quando a gente busca compreender não somente a escrita do autor sobre o imperialismo, mas também como o próprio imperialismo interfere na trajetória do autor, e como isso pode ser observado na sua própria escrita, né, como pode ser observado ali no próprio Dias na Birmânia, que o personagem que tem protagonismo é o europeu, branco, onde os destaques na escrita, os destaques do livro se encontram em 7 personagens europeus, onde os nativos são tratados como amarelos, sem fala nenhuma ao longo da escrita, são tratados como servos, né, que é uma característica, inclusive, que a gente pode observar de como funcionou o imperialismo europeu. A gente consegue enxergar aí como o Orwell também acaba por reproduzir, que eu acredito, então, que é nesse ponto que é a crítica do Said sobre o orientalismo, que o Orwell também reproduz. É importante aqui frisar que o Said ele não dedica uma análise ao George Orwell, né? Ele só cita o Orwell como um desses grandes autores que contribuíram para essa reprodução, ou para essa ideia que o Said coloca como orientalismo, né? Como a construção do Oriente através da percepção do Ocidente, que a gente consegue enxergar. Então, aqui é só o ponto de partida, né? Um grande desafio da pesquisa, Maureen e todos que estão nos ouvindo, e que talvez pode ser desafio para muitos outros, quando se trata de um autor da dimensão do George Orwell, tem muita coisa escrita sobre ele, né? Ele escreveu muita coisa. E aí recortar fica difícil, né, Pedro? Muito se escreveu sobre ele, e então o desafio é o recorte, né? É uma fortuna crítica muito ampla, e aí Isso.
É a lógica da fortuna crítica. Então, eu dedico, inclusive, uma parte da pesquisa a fazer esse exercício. Né? Eu coloco o exercício da fortuna crítica, eu exponho o exercício da fortuna crítica, porque para compreender dentro do cenário nacional, né, dentro da academia nacional, dentro dos estudos brasileiros, o que foi produzido, o que foi escrito sobre o Orwell. E o que a gente observa aí tem uma questão não tão surpreendente quando a gente observa esse cenário, é que o Orwell ele é tratado como autor de um livro, né? Ele é visto como autor de Revolução dos Bichos em 1984. Travou, mas né? voltou. Uhum. Ele é visto como autor de Revolução dos Bichos em 1984. A maioria das pesquisas, nós estamos falando ali de 50 pesquisas, né, até o momento ali que eu encerrei a fortuna crítica, nós estamos falando de 50 pesquisas que estavam sendo que tinham o Orwell como objeto, desde 1984, e essas pesquisas se concentravam particularmente em 1984, em lutas na Catalunha, né, homenagem à Catalunha, que é um livro que ele escreve também com esse caráter autobiográfico. Na verdade, todos os livros do Orwell possuem esse caráter autobiográfico. O Orwell não afastou e ele não fez questão nenhuma, inclusive, quando eu teve a oportunidade de externar isso, claro, fazendo também, né, os recortes, quando você vai falar de biografia, ainda mais feita pelo próprio autor, e ele coloca só o que lhe interessa, né? E aí a gente precisa também interpretar isso. Mas ele, inclusive, faz questão disso, né? De se posicionar em todas as suas obras, seja ela de ficção ou não, seja ela ensaio político, literário, entre outras coisas. Então, foi um desafio a fortuna crítica e por isso cheguei aí, né? Cheguei a essa, vamos chamar de primeira fase do pensamento de Orwell, que é o pensamento ali sobre o imperialismo. Orwell é visto pela maioria dos seus comentadores como um intelectual outsider, né? Alguém que estava fora dos circuitos de intelectuais, mas ele estava fora dos circuitos de intelectuais por sua própria trajetória, né? Porque o Orwell, ele vai para as colônias, né? Ele vai para a Birmânia, com 17 anos ali, aproximadamente, em 1921, ele vai para a Birmânia e por lá fica por 5 anos, né, exercendo o seu trabalho junto à colonização, e isso que é um fato importante, né, porque as suas obras são marcadas por essas memórias, são marcadas por essas experiências, são marcadas por suas críticas, mas também a gente precisa analisar o quanto ele também participa, né? Ele faz parte disso. A gente não pode afastar o Orwell, crítico, intelectual, brilhante em alguns momentos, né? Quando a gente pensa, inclusive, no caráter distópico de sua obra 1984, não podemos afastá-lo, afastar da condição de imperialista que ele foi, né, da contribuição que teve junto ao regime. Então, basicamente, esse cenário é o cenário, esse é um desafio importante, que é o desafio da fortuna crítica, né? Eu faço a pesquisa, eu desenvolvo a pesquisa dentro do campo da história dos intelectuais, né? Dentro da sociologia dos intelectuais. É importante esse campo de pesquisa, porque quando a gente pensa especialmente na sociologia dos intelectuais, na Heloísa Pontes, né, ela vem falar dessa análise internalista e externalista, então eu busco fazer esse diálogo entre as contradições do próprio Orwell na sua escrita. Então, quando a gente pega um texto de 31 e um texto de 41, a gente observa o Orwell em duas fases da vida, em dois momentos distintos da sua vida, em dois momentos distintos do contexto em que a Inglaterra vivia, e nós observamos que o Orwell há tratamento diferente em relação a esse imperialismo, né? Ele trata a primeira fase ali, quando ele está quando ele faz parte da estrutura colonial, e quando ele traz a crítica a essa estrutura colonial, o Orwell ele faz questão de
externar sua insatisfação com as engrenagens do sistema, apesar de observarmos também que nas suas obras há manutenções dessas engrenagens. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai lá em 41, a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, lutando contra o nazismo, e esse Orwell que está fazendo um manifesto em defesa de uma revolução socialista na Inglaterra, ele é social-democrata, acho que é importante pontuar isso, ele é contrário ao stalinismo, ele é contrário ao totalitarismo, ele é contrário ao que a Revolução Russa se tornou, que é uma das críticas, né, que podem ser extraídas da Revolução dos Bichos, mas ele é um social-democrata, ele é defensor do socialismo como forma de governo, só que ele defende que não seja através da ditadura, mas através de uma república, do povo, da coisa pública sendo ocupada, né, pelo povo, e assim o Estado conseguindo distribuir renda e controlar os meios de produção, entre outras coisas. Então, quando ele está ali, em 1941, em meio à guerra, ele até descreve, né, com os mísseis caindo sobre a cabeça dele, ele está convocando o povo, o inglês, a lutar por uma revolução. E você observa que o quê? Que ao invés dele defender a independência, ele não defendeu a independência, ele defendeu que se forme uma federação e que as colônias permanecessem aliadas da Inglaterra. E a justificativa dele é uma justificativa de quê? Se não formos nós, vai ser o Japão, vai ser a Alemanha, então que continue conosco. Então você observa, e é esse diálogo que eu faço, né? Isso eu estou aqui tratando de 2 capítulos, né? Um capítulo e o outro capítulo. A gente observa, então, que o Orwell é fruto dessas contradições de seu contexto. Então, por isso a análise internalista e externalista, né? Você observa as análises dentro do próprio texto do autor, que traz contradições, né? E uma delas é justamente isso. Eu critico o imperialismo, mas eu reproduzo o imperialismo a partir da minha fala, a partir da maneira como eu estruturo os personagens, a quem eu dou voz. E também essa análise que podemos dizer externalista, que é associada ao contexto, né? Analisar também, interpretando o contexto que o autor está vivendo, o contexto em que a obra é escrita. Então a literatura é muito rica como fonte, né? A literatura é muito rica como fonte histórica e é algo que eu gosto de ressaltar, como o Gustavo colocou, que a ficção fala mais do tempo em que ela está sendo escrita do que propriamente da ficção em si, né? A gente não pode olhar a ficção meramente como uma mera invenção da cabeça do autor. Na verdade, essa invenção, como alguns podem tratar, na verdade, ela diz muito sobre o contexto em que o autor está vivendo, está escrevendo, as realidades ali vividas, e é isso que a gente buscou compreender no Orwell, né? Então, eu estruturei, né, em 2 pilares, 2 questionamentos, 2 problemáticas, né? Essa compreensão do pensamento de Orwell sobre o imperialismo, que seria a ideia do Orwell anti-imperialista, que é algo bastante consolidado junto aos comentadores de Orwell, né? Então, eu vou em alguns desses comentadores, faço um levantamento do porquê que esses autores consideram esse Orwell anti-imperialista, onde estão os argumentos junto à obra, junto os livros do Orwell, que o coloca como um pilar do anti-imperialismo, mas, ao mesmo tempo, através da provocação do Said, eu vou trazendo também a lógica do orientalismo, né? Eu venho também buscando analisar o Orwell dentro dessa perspectiva das suas contradições, né? Do quanto que ele construiu e participou desse processo de consolidação de um pensamento a respeito do Oriente a partir de percepções ocidentais. Então, Dias na Birmânia e esse ensaio, O Leão e o Unicórnio, ele é bastante claro nesse sentido, né? Quando a gente vai... Eu não fiz teoria, eu não fui para dentro das análises literárias em si, né? Então, eu não fiz, por exemplo, teoria narrativa, eu não trouxe essas questões, eu fiquei mais circunscrito às análises históricas, né, ou da sociologia dos intelectuais, mas a gente consegue, depois que vai amadurecendo um pouco,
perceber, né, as contradições. Então, basicamente, o pilar da minha pesquisa, dos meus estudos sobre o Orwell é sobre isso. Quando a gente pensa, então, né, mais um recorte é importante, quando a gente pensa em imperialismo, é importante pensar que o imperialismo ele existiu em dois momentos, né? Existe o imperialismo até a Primeira Guerra Mundial e o imperialismo pós-Primeira Guerra Mundial. Há uma tendência também a universalizar a ideia do imperialismo como algo homogêneo, né? Como se tivesse sido tudo igual. Na verdade, o imperialismo que leva o mundo à Primeira Guerra Mundial, né, do capital monopolista, da Inglaterra como grande império que dominou 65% do globo terrestre, de uma Europa que dominava 85% do planeta de maneira direta ou indireta, ele vai até a Primeira Guerra Mundial. Né, a Primeira Guerra Mundial é o choque e lança justamente as oposições. Né, temos a Revolução Russa, o Gramsci fala, né, da introdução do povo como elemento importante da sociedade civil como elemento importante para chancelar essas questões do Estado, porque antes era muito comum, o progresso estava chancelando os Estados, né? A missão civilizadora era facilmente justificada. Vamos usar das colônias para gerar essa nova aristocracia nas colônias. Eu tenho uma explosão demográfica na Europa muito grande, não está tendo emprego para todo mundo. Então, o imperialismo se torna, além de atender os interesses das grandes empresas e do capital financeiro, que é o que Lenin coloca lá nas suas análises sobre o imperialismo, que é esse conceito já crítico, né? Porque até então o imperialismo não era um conceito que era usado para criticar, mas sim apenas para representar essa política de Estado em defesa dos seus interesses econômicos, invadindo outros territórios, como Napoleão fez. Quando a gente traz essa percepção do imperialismo para a crítica, Gramsci fala que, a partir de então, o Estado ele precisa de respaldar suas decisões no povo, porque antes era muito tranquilo. Eu tenho uma população desempregada, vamos para a colônia. Na colônia você é tratado como um rei. Né? O que a gente pode observar tanto no Albert Memmi, que foi um autor importante que sustentou minha pesquisa, mas dentro das próprias escritas do Orwell, é como se construísse, na colônia se reproduzia a sociedade inglesa. Né? Então, o inglês que ia para a colônia, ele vivia a aristocracia, ele vivia as condições de aristocrata. Ou seja, os colonos, os nativos eram servos. O Orwell fala isso no seu romance, né? O personagem Florian, de Nas Birmania, ele foi para a colônia e nunca mais voltou. E as chances que ele teve de voltar, o Florian faz o exame de consciência, e no exame de consciência ele fala assim, mas aqui eu tenho 50 criados, eu sou tratado como rei, as pessoas pegam minha mala, trocam minha roupa, me dão banho, me dão comida, arrumam minha cama. Ou seja, a gente vê justamente um imperialismo que é sustentado e chancelado pela população britânica, e aqui especialmente da Inglaterra, justamente por ser visto como expectativa de mudar de vida. O Orwell fala, eu sou classe média. Né, eu sou classe média. Em O Caminho para o William ele fala, minha família é de classe média. Então, ao observar que o próprio Orwell se coloca como essa condição de classe média, e essa condição de classe média está distante do patamar de um aristocrata na Inglaterra, a gente vê que a literatura do século XIX, associada à imprensa, associada ao rádio, associada à escola, que são elementos da sociedade civil, que o Gramsci coloca, foram determinantes para, mesmo pós-Primeira Guerra Mundial, haver a movimentação de britânicos desejando ir para a colônia e, mesmo diante de toda a crítica, permanecendo como soldados da Inglaterra na colônia. Então, a gente consegue aprender bastante sobre o imperialismo e, ao mesmo tempo, conseguimos observar como esse imperialismo. Por quê? Porque o Orwell, aí aqui trazendo um pouco da trajetória do Orwell, né? O Orwell, ele estudou numa escola tradicional, que é o Eton College. Ele estudou com bolsa, e o Eton College é uma escola aristocrática. Então, nessa escola aristocrática que o George Orwell estudou lá no Eton College,
o próprio Orwell fala, e a gente pode observar através de outras pesquisas, de outras fontes, o próprio Bernard Klink vem falar, o tripé da educação inglesa, ainda ali no imperialismo, mesmo pós-Primeira Guerra Mundial, nacionalismo, guerra, nacionalismo, deixa eu ver aqui, nacionalismo, guerra e colonização. Eu fugir um pouco aqui. Ou seja, há todo o Gramsci, inclusive, fala isso, que há toda uma estrutura que vai ser construída através de livro didático, através de grandes personagens que o Orwell, inclusive, vai criticar, o Wells, o H.G. Wells, inclusive, o próprio Kipling, né, com o Rudyard Kipling, com o fardo do homem branco, são elementos nacionalistas que vão bater na cabeça da classe média e da classe proletariada inglesa, que verá a colonização não como algo ruim, né? E eu não estou nem falando ainda da permanência da missão civilizadora, da permanência do colono como selvagem, que é tudo isso também que vai perpassar pela obra de Orwell, por essa fase. Então, nós temos esse cenário importante de compreensão que vai vislumbrar, né? Aí eu faço uma análise associada às teorias econômicas do imperialismo, né? Como que a gente pode observar dentro das obras de Orwell, a lógica do Diana Birman, especialmente, as questões das teorias econômicas, eu vou até abrir uma aspas para um trecho do livro, para que a gente possa, só para que eu possa fazer essa análise. Tem um trecho do livro que o Flore, né, conversando com um indiano, ele está na Birmânia, ou seja, o inglês é o protagonista, o estrangeiro, chinês, indiano, tem posição também de privilégio, e só depois o selvagem, né? Então está conversando com seu amigo Flore, que é um indiano, e ele fala o seguinte: meu caro doutor, disse Flore, como é que o senhor deduz que estamos nesse país para alguma finalidade que não o roubo? É tão evidente, os funcionários do governo seguiram os birmaneses enquanto os negociantes vasculham seus bolsos. O senhor acha que a minha firma, por exemplo, poderia conseguir seus contratos de extração de madeira se o país não se encontrasse em mãos britânicas? Ou as outras firmas madeireiras, ou as companhias de petróleo, ou as empresas de mineração, ou os donos das plantações de chá e os comerciantes, como é que o cartel do arroz poderia continuar esfolando o infeliz camponês se não tivesse apoio do governo? O Império Britânico não passa de um meio para assegurar monopólios comerciais para os ingleses, ou melhor, para a quadrilha de judeus escoceses. Então, quando a gente observa esse trecho, a gente vê claramente uma percepção econômica, uma teoria econômica, a teoria do imperialismo como o Estado como representante dos interesses do monopólio econômico, das indústrias comerciais, do capital financeiro. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma crítica, nós podemos encontrar essa crítica, mas, ao mesmo tempo, como eu iniciei, e mais à frente eu também reforço isso, a gente vê que a voz, o protagonismo sempre está num branco europeu, reforçado a figura de selvagens, né? Então, aí se encontra as contradições, né? Eu falo que sou contra isso, mas ao mesmo tempo eu contribuo para a reprodução desse modelo. Orwell também, como eu disse, ele reforça, né? Ele vive as tensões do século XX, não tem como afastar isso da obra, não tem como afastar isso do contexto, não tem como afastar isso da teoria, do pensamento do autor. Então, ele chega em alguns momentos a falar que ainda quando estudante, ele tinha um dos homens mais reconhecidos, um dos ídolos da juventude britânica, era Lenin. Então não tem como afastar, mas ao mesmo tempo ele vem falar que a ida para a colônia, né, ele não esclarece o porquê que ele vai para a colônia, mas não tem como a gente não desassociar a própria construção nacionalista que a Inglaterra estabelece para regimentar, né? Não houve teorias do imperialismo, né? Não houve teorias do imperialismo
assim, científicas, vamos dizer, no século XIX, mas o que houve foram imperialistas que justificavam o porquê do imperialismo, né? E, claro, há construções em cima do darwinismo social, da missão civilizadora, que vai ser aí os pensamentos estruturados na ideia, nas lógicas de Darwin. Mas o Cecil Rhodes, que é um imperialista, ele lança lá em 1904, 1905, ele lança uma explicação por que o imperialismo deve existir. Isso ficou conhecido como imperialismo social. Essa ideia do imperialismo social reforça muito isso, que é a tensão do século XX, né? Se eu acabar com o imperialismo, a comida da mesa do inglês acaba, segundo os Rhodes. Por quê? Porque tudo que nós produzimos vem da colônia. Porque toda a renda que nós exploramos vem da colônia. Porque todos os empregos que nós geramos vêm da colônia. Portanto, se nós acabarmos com a colônia, nós perderemos tudo. Você quer isso, inglês? Aí, naturalmente, nós temos essas tensões que vão configurar o pensamento de Orwell, que vão perpassar pela obra, o que a gente vai ali tentando deduzir, porque não há uma resposta sobre o porquê do Orwell ir para a colônia, mas o pai dele era funcionário público na colônia, né? Ele nasce na Índia e vai para a Inglaterra com 1 ano de idade, o pai dele permanece lá por mais 10, 12 anos, a mãe dele tem família nas colônias, inclusive a Birmânia era a terra que a família da mãe do Orwell se encontrava, então tudo isso faz a gente acreditar que influenciou a ida de Orwell para a colônia, sem contar que o contexto britânico pós-século XX não é o melhor, pós-Primeira Guerra Mundial não é o melhor economicamente, né? Nós estamos falando de uma Inglaterra que vive uma guerra, nós estamos falando de um adolescente ali de 17, 18 anos, que a expectativa não é tão boa assim. Então, seguir para a carreira pública e militar era um caminho de permanência, né? De conseguir sobreviver, de conseguir até romper os vínculos com a família, se é que isso pode ser considerado rompimento de vínculo, né? E nesse caso, que a gente pode observar que há muito dentro da percepção do Orwell, né, das escritas do Orwell, que é essa ideia do colonizador em oposição ao imperialismo, né? A gente vê isso. Como eu expliquei, como eu li um trecho que a gente observa essa crítica, e isso é dentro de um romance, ok? Então, dentro de uma ficção, né, a gente tem aquela crítica ali muito clara. Essa ideia do colonizador em oposição ao imperialismo é bastante presente, por isso, isso sustenta a ideia de Orwell ser anti-imperialista, né? Então, basicamente, as ideias de Orwell são divididas em duas fases, né? Anti-imperialista e antitotalitário. É basicamente isso. E o Orwell é um crítico da esquerda, e por isso que é muito curioso como a recepção do Orwell é visto. O Orwell ele é usado por todas as bandeiras políticas possíveis. A esquerda usa o Orwell, a direita usa o Orwell, a extrema esquerda usa o Orwell, a extrema direita usa o Orwell, o centro usa o Orwell. E isso mostra o porquê que seu livro está entre os 20 mais vendidos no Brasil ainda em 2019, 2020. Nós temos 1984 e Revolução dos Bichos ainda como livros bastante vendidos, né? Até porque, então, eu até associo isso à própria confiança de que a literatura tem muito a nos informar, tem muito a nos ensinar, né? Não são somente jornais, redes sociais ou WhatsApp. A literatura tem muito a ensinar também. Eu acredito que a população, aqueles que gostam do Orwell, ainda mais a esse contexto, aumentar a venda dos seus livros, tem uma função aí importante. Cada um interpreta da sua maneira, né? De aprendizado, e aí cada um... O problema é que determinadas interpretações devem fazer o Orwell se revirar no caixão, né? Deve fazer. E aí é o cuidado que eu tento... É por isso que eu fui lá na... Não, mas eu tô falando pelo comentário que tu fez, de ser lido por direita e esquerda. Não, mas é por isso que eu fui lá nos comentadores, né? Para falar assim, por quê? Para entender por quê. Por que vocês estão simplesmente atribuindo o rótulo de anti-imperialista? Qual que são os argumentos que vocês extraíram para reforçar isso? E ao mesmo tempo que a gente observa é que há silêncio, né, nas contradições. Então eu apropio dos pontos que me agrada
e chamo de anti-imperialista. E silencio nos pontos que são contraditórios. E aí eu silencio, porque se eu não jogar a luz sobre isso, eu não vou lançar questionamentos. E aí voltamos àquela ideia da biografia, né? Eu fico seduzido pela biografia, então eu só falo o que me interessa. E, na verdade, um autor complexo como Orwell não deve ser entendido a partir de 2 obras, né? Eu fiz aqui um recorte, né? Tem muita coisa a ser lida para que se possa compreender esse pensamento sobre o imperialismo, mas não são dois livros, mas eu tentei um pouco além através dos ensaios, né? Eu também disse um pouco, Mauro, e até para a gente avançar para a reta final, eu disse um pouco que como também nas obras do Orwell a gente pode encontrar reprodução das estruturas sociais europeias, né? Então a gente aprende, né, se estabelecer a crítica, a gente consegue compreender como que o que reforçava o imperialismo, né? Porque lá se reproduzia cá. E como aqui eu não vou ter acesso, eu não vou ser cavaleiro britânico, eu não vou ter acesso a mordomos e a toda a riqueza que a aristocracia britânica possui, eu vou para a colônia. Então aqui mais um trecho, né? Esse trecho é do Caminho de Wigan Pier, que é um outro livro Antes de de tu ler o trecho, 1937. só uma coisinha que eu fiquei pensando quando tu falou, que é essa questão de reforçar os estereótipos, né? Quer dizer, eu sei que esses estereótipos existem, mas na minha literatura vai trazer isso. E isso muito por conta, e acho que aí, Pedro, justifica o fato dele ser lido por tantos, né? Muito por conta talvez de agradar. Qual é a recepção que eu vou ter? Aí a gente entra no que tu não tratou, né? Que é da estética da recepção. Quem é que vai me ler? Para que público que eu estou escrevendo isso? Sim. E, na verdade, o escritor ele pensa nisso, né? Eu quero ser vendido, eu quero ser lido por um número X e Y e Z de pessoas. Então, eu vou meio que ficar em cima do muro. Eu tenho um pensamento assim, mas a minha escrita vai ser diferente. Sobre essa questão, um pouco da recepção, não foi a recepção, né? Mas um pouco do que você disse, eu observei na carta que o editor do Orwell, né, o Victor Golax, faz. Porque quando o Orwell lança o primeiro livro, que é Dia na Birmania, aí que ele faz a mudança para o George Orwell, né? Ele era Eric Arthur Blair, e ele faz essa análise, ele muda para George Orwell. E uma das justificativas do Orwell é que ele não vai ser aceito na Inglaterra, ele vai sofrer, né, ele vai ser criticado. E olha que nós estamos falando de elementos que são críticos sim, mas também de manutenções, né, de estereótipos e afins. E o Golax, ele faz uma carta para os leitores e para os outros autores da editora, falando que aquela editora era uma editora socialista e que aceitava a diversidade de pensamento e que o Orwell falava por si, não estava falando em nome da editora. Então, o próprio Golax, mesmo com todas as críticas que a gente pode fazer à escrita do Orwell, o que o Orwell escreveu de Nas Birmania seria mal visto, né? Seria mal visto pelo nacionalismo, pelo Estado, pelo governo britânico, que precisou até desse documento do editor falando assim, não nos abandone porque nós estamos com George Orwell. Então a gente vê isso, né? O editor ele quer vender, né? O autor ele quer vender. Então isso também são elementos que fazem parte, né? Que fazem parte desse processo de escrita, e por isso estereótipos são reproduzidos, são mantidos, apesar de toda a crítica que nós podemos extrair das obras do Orwell. Em Caminho para o Wigan Pier, ele fala o seguinte: na verdade, a maioria dos brancos na Birmânia não era do tipo que na Inglaterra mereceria o nome de cavaleiros, mas com exceção dos soldados rasos e de algumas outras pessoas meio indefinidas, viviam uma vida apropriada a um cavaleiro. Isto é, tinha criado em casa, chamava a refeição à noite de dinner e não um tea, e oficialmente eram considerados como sendo de uma mesma classe. Eram brancos, em nítido contraste com a classe inferior, a dos nativos. Então, a estrutura social na colônia
ela é reproduzida, né? E ela é dividida em brancos e nativos, ponto. E dali no meio do caminho os estrangeiros, que são os chineses e os indianos, em sua maioria. E isso, brancos privilegiados, independente da educação que teve, independente da classe social originária, independente da função que cumpria na colônia, chineses, indianos, estrangeiros de maneira geral, que eram em sua maioria comerciantes, também vivendo isso, e os nativos servos, criados, de cor. Né? O termo era de cor, era nativo, era indolente, devia ser tratada achibatada. Há esses relatos, né? Quando a gente vai em o enforcamento, o Orwell fala ainda da pena do enforcamento, como isso é um problema, mas ao mesmo tempo nós temos esse mesmo contexto, né? Ainda em uma Inglaterra que também, apesar de todo o liberalismo, trazia para a colônia, reproduzia na colônia ainda punições que são humilhantes, né? A ideia da chibata, e a gente vai observar isso nas falas dos personagens brancos, né? Dos personagens brancos. Então, essa estrutura social, a gente permaneceu ali. A gente pode encontrar, e é um dos fatores que auxiliam a compreender por que o imperialismo durou, né, até 1946 na Índia, e assim vai, e no caso aí de Portugal, durando até 1974, 1975, né? Então, até porque a própria sociedade, muito além de ideologia, seja a missão civilizadora, ela se beneficiava diretamente disso, e ela se sentia pertencente a isso, inclusive, ou diretamente na exploração e na riqueza, ou indiretamente nesse discurso de onde vem nossa comida, de onde vem nossa riqueza, de onde vem nossa renda. Se a gente acabar com a colônia, nós vamos também morrer de fome, não vai ter emprego para todo mundo, assim vai. E, por fim, a fase final ali, né, da minha análise, que é a década de 40, 39, 41, eu denomino da utopia orwelliana, né? Eu analiso um ensaio, que é o Leão e o Unicórnio, e a gente observa nesse ensaio uma utopia orwelliana mesmo, que é o manifesto por uma revolução socialista. Ele faz um manifesto por uma revolução socialista. Ele faz pontos do que ele deseja para a Inglaterra socialista, nacionalização da economia, permanência da colônia, mas agora dentro de uma federação, como se fosse a União das Repúblicas Inglesas, meio ali semelhante à União das Repúblicas Soviéticas, a democracia, um governo formado por especialistas, por cientistas, e aí eu faço até uma comparação com o próprio 1984, né, que é a crítica ao totalitarismo, e como o totalitarismo apropria da ciência como mecanismo de controle, como mecanismo de estabelecer domínio, de manutenção de opressão. O Orwell fala que tem que ser formado o governo por intelectuais, por pessoas especialistas. Inclusive, ele também sustenta isso, a colonização nisso. Ele fala, né, que mesmo se a gente tornasse independente hoje as colônias, 1941, a gente demoraria a libertar de fato, porque toda a estrutura de funcionalismo público, de pessoas técnicas que compõem o quadro da colônia são ingleses. Então é melhor a gente permanecer com a colônia, ou é melhor nós apenas darmos essa autonomia com a condição lá no contrato de que se a colônia quiser, ela vai ser livre, mas ela vai continuar falando inglês, ela vai continuar fazendo relações comerciais conosco, e essa coisa da língua inglesa para mim interessante demais. Não, você é independente, mas continue falando inglês. Ou seja, a gente observa a língua aí dentro como instrumento de colonização, né? Das próprias palavras do Orwell, né, da própria análise internalista, a contradição. Fala assim, se você conversar com o seu de 1931 ou de 1936, provavelmente você não seria aceito falando isso. Mas agora, em 1941, você fala em defesa dessa utopia, né? Vamos ser socialistas, vamos aproveitar que estamos na guerra. Tu tem a língua como instrumento de poder. Se tu pensar assim, os escritores africanos, por que eles escrevem em português e não escrevem na língua deles? Isso já foi perguntado para muitos. Por quê? Em Portugal, eles vão ser mais lidos e eles vão poder ir contra tudo aquilo que eles querem rebater na língua do colonizador, né?
Não, Acho que é isso. é um ponto, e o Orwell, nesse momento, ele estava na BBC, e ele tinha um programa justamente sobre literatura, e ele reforçava essa ideia, né? Continuem falando inglês ou continuem escrevendo em inglês, pelo menos nesse ensaio. Vai haver outros ensaios que ele apresenta a importância da língua nativa, mas nesse ensaio em si ele reforça isso como maneira de inclusive, defender ainda o posicionamento da Inglaterra em meio ao avanço totalitarista. O Gustavo faz uma contribuição importante, né, que é qual a importância de lermos o Orwell no contexto atual. Eu até escrevo um pouco sobre isso, Gustavo, num artigo que eu submeti e que vai ser publicado, já foi aprovado, estou aguardando a publicação, que é na Revista Brasileira de Estudos Jurídicos. Eu escrevo sobre o Orwell e a crise da democracia, né? Qual a importância da gente ter a leitura de 1984, especialmente de 1984. Nesse artigo eu analisei 1984 e analisei um outro ensaio que é chamado Literatura e Totalitarismo. Como que é importante a gente entender o cenário em que Orwell fala e escreve sobre a democracia, a derrocada da democracia na Europa no século XX, que em 1984 a gente observa isso, que na literatura e totalitarismo a gente observa isso, para justamente nós fazermos as leituras atuais, né, dessa ideia de como as democracias morrem, vamos assim dizer, que está muito na fama, na moda também essa discussão, mas é uma leitura que eu acho importante, de entender, através da literatura do Orwell, como que a democracia morreu no século XX, né? Porque ali, basicamente, ela morre. Ela só haverá... A Inglaterra e a França são os elementos de resistência na Europa, né? São os elementos de resistência de uma democracia que, mesmo assim, com a guerra na França, ela morre. Então, a Inglaterra se torna ali o elemento de resistência democrática por um período, e quando a gente analisa não só o George Orwell, né, mas a gente analisa a própria Hannah Arendt, né, que aí eu uso como fundamento também da teoria totalitária, a gente consegue compreender, né, como que esse processo de construção do autoritarismo ele aconteceu não de maneira através de golpe militar, né? A gente sempre espera que vai vir uma tomada do poder através de um golpe, através da imposição de um poder, através de armas na rua, através de militares, como foi, né, tradicionalmente, 64, a Revolução de 30 com Vargas também. Mas a gente vê através do Orwell e vê através da construção do nazismo, especialmente, que foi através da veia democrática. Né? Foi através da via democrática que esse Estado foi apropriando das instituições e enfraquecendo e fazendo essas instituições para defender seus interesses. Então, quando você pega 1984, especialmente, você vê isso, né? Como que o Estado usou das instituições para defender os seus interesses e os interesses da sua ideologia, né? E como que submeter a população a essa ideologia do líder personificado em Hitler ou Stalin, né, que são os principais ali. O Orwell também coloca Mussolini como elemento importante. Você consegue observar como que esses líderes colocaram toda essa estrutura da res pública, né, da coisa pública, a favor dos seus interesses, submetendo a população a um controle total, que é a sociedade de massa, né, que é a massificação através de eventos multitudinários. Então a gente observa aí convocações de manifestação, e vai lá a massa participar, mesmo que essa massa seja de 200, 300, para aquela população, talvez a gente que consegue enxergar de maneira ampliada ou de fora, a gente fala assim, é pouco, mas para aquela população que está participando ali, ela se sente pertencente a esse grupo, né? Apoiada pelo líder, inclusive com direito à saudação nazista agora, toda vez que o presidente aparece, né? Então, assim as democracias vão morrendo. Não necessariamente precisa vir a arma na cabeça, vai sim acabando com as instituições. Então, no 1984, a gente consegue observar isso, né? O unipartidarismo, a lógica, né, eu fugi o termo, da relativização ou da narrativa, né? A ideia de buscar o revisionismo
o revisionismo, né? Ou seja, eu disse, eu não disse, eu disse, eu não disse, não, é culpa da imprensa, eu disse, eu não disse, aqui é a minha verdade, essa verdade é que importa, e isso vai alimentando também essa população, né, que está ali fiel e que porventura não consegue, então, enxergar fora dessa bolha construída. Então, 1984 sim tem seu lugar e seu valor a ser lido, a ser analisado nesse momento, né? Nesse momento. Ele foi analisado muito como esse cenário da tecnologia, né? Nós vamos ser controlados pela tecnologia. E talvez no contexto atual a gente precise entender mais ele dentro da análise sobre Estado, né? Sobre política, sobre o comportamento da sociedade e como a gente também talvez está reproduzindo isso, né? Talvez a gente esteja até reproduzindo isso sem saber, talvez até esteja reproduzindo, né? Podemos pegar aí a nossa própria classe média, que tem comportamento de elitista e que quer se pertencer ao governo, então muda de lado à medida que a banda toca e assim vai, sem posicionamentos claros. Então são questões aí que seu questionamento, a gente poderia ficar aqui discutindo 1984 uma eternidade. Mas é isso, então essa utopia orwelliana em 41, né, que nesse ensaio, a gente vê mais essas contradições, do Orwell, a gente vê mais esse orientalismo, vamos assim dizer. Nesse caso, eu analisei o Orwell por outra obra do Said, que foi representações do intelectual, né, como o intelectual, o Said tem essa coletânea de ensaios, né, que ele vai, conferências que ele vai participando, e ele vai falando do papel do intelectual e ele vai fazendo essa autoanálise do intelectual, e em cima dessas análises eu fiz essa análise sobre o Orwell, né, de como o Orwell ele traz essas contradições, né, ele usa inclusive de muitas vezes de argumentos simplistas para justificar suas ideias, que são contradições, que devem ser trazidas, não desvaloriza a obra, não desvaloriza a importância dele, jamais, mas são pontos que são importantes a gente colocar, né? Então, em 41, nessa defesa do manifesto dele pelo socialismo, a gente observa que ele vai reproduzir estereótipos e que vai desejar a permanência do colonialismo, que vai falar da língua inglesa, que não vai dar, ou que fala em autonomia, não em liberdade, que fala que é importante, o próprio Orwell fala, é importante a colônia para a nossa economia, ainda mais pós-guerra, como é que a gente vai sobreviver pós-guerra sem a colônia? Então são questões importantes, problemáticas importantes, que eu abordo no último capítulo da minha dissertação, que faltou fôlego, inclusive, porque aquela fase, né, como pesquisador, ainda mais em dissertação, que a gente já está meio cansado, faltou fôlego, poderia ter adentrado mais, mas é até um ponto aberto para as próximas discussões, que é essa discussão sobre o Orwell como alguém que reforçou, também contribuiu para reforçar esse pensamento colonial, né? Porque não deixa de ser um europeu falando da colônia. Ficou sem som. Ficou um pouco sem som. Porque não deixa de ser um europeu falando, né, sobre a colônia, né? Então não deixa de ser um europeu sendo responsável pela crítica, né? Então é um ponto também que dentro dessa... Na minha qualificação, Gustavo, inclusive, não, ainda bem, viu, Gustavo, ainda bem, eu ia adentrar essa ideia da leitura através da decolonização, mas aí ia ser campo para discutir muita coisa, fazer essa análise através dessa perspectiva da decolonização. Aí não, o pensamento decolonial é interessante para trabalhos futuros. Mas é isso, Mauro. Agradeço o convite, você, Gustavo. Para mim é um reconhecimento estar aqui entre ao lado de pessoas com reconhecimento acadêmico, para que a gente possa debater um pouco mais e contribuir um pouco mais, expondo um pouco sobre a ciência, né? Nesse momento que a ciência está tão especialmente as ciências humanas, né? Está tão descredibilizada. É importante a gente aqui marcar posicionamento. Lives como a sua se torna ato político também. Obrigada, em nome da defesa da ciência. Obrigada. Vai encerrar aqui, mas eu encerro contigo e volto para agradecer, tá bom? Fiquem aí que eu volto. Valeu, Pedro. Obrigada.